Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Tá certo, gente? Nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele naquele momento. Segunda parte que a gente pode dividir o capítulo 7, no meio da festa, há uma discussão. Então, capítulo 11 ao 36. Tá? Vou ler aqui, ó. Ora, os judeus procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes, engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Esqueceram, Jesus é Deus, ele que inventou as letras. Está certo? Eles esqueciam isso, eles não compreenderam isso. Por isso que hoje o Hezbollah jogou 150 mísseis contra a Judéia e contra a Galiléia hoje. Está certo, gente? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio, quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Estamos falando daquele que a gente estudou na semana passada, aquele homem que estava 38 anos doente lá no tanque de faltou o nome, Betseba, mas não, Betseba é a mulher de Davi, Betesda, lá em Betesda. Ele estava falando exatamente disso, tá certo? Não, aí o versículo 24 é um versículo que é muito interessante quando a gente lê ele, porque muita gente fala: não julga, você está julgando, mas você pode julgar. A gente sabe que nós vamos julgar até os anos, desde que leu 24. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Tá certo? Então não tem esse negócio de não julgar. Se você usa a reta justiça, você pode julgar sim. Tá certo? Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura reconhece verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Nós, todavia, sabemos de onde é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E, contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus:
ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá, porventura, para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa, de fato, o que ele diz? A vez de procurar-me, não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. Então, essa é a segunda parte. A terceira, né, que já é no final da festa, que é a parte que há a divisão. Há uma divisão entre os judeus. Tá certo? Vou ler depois esse texto. Então, a partir dessa divisão, nós vamos trabalhar 3 conflitos. Tá? Vamos em frente. Primeiro, o conflito entre o tempo de Jesus e o tempo do homem. Está no versículo 1 ao 13, que nós acabamos de ler. Todo judeu adulto do sexo masculino tinha obrigação de ir a Jerusalém anualmente para participar de 3 festas. Tá? Obrigação. Lei mosaica. Tá? A primeira festa, dos pães asmos, ficava mais ou menos de março a abril. A segunda, o Pentecostes, que ficava de maio a junho. E a festa dos tabernáculos, que era de setembro a outubro. Você pode conferir isso, mas o pastor já leu aqui antecipadamente no início do culto, tá? Está lá em Levítico 23, do capítulo 1 ao 44, você pode conferir todas essas festas que nós lemos aqui, e daqui a pouco ele vai estar no sermão expondo esse capítulo do livro de Levítico. Tá certo, gente? Aqui é tudo encaixado. Tá? Vamos embora. Temos uma agenda divina, nós não combinamos nada disso. Então vamos lá. A agenda divina. Vamos lá. Então, continuando. A festa dos tabernáculos ou das cabanas, né, ela comemorava a jornada de Israel pelo deserto durante 40 anos. Você pode conferir isso lá em Deuteronômio 16, do 13 ao 15. Durante 7 dias, o povo deixava as suas casas e habitava as cabanas feitas de ramos de árvore, para lembrar o cuidado providencial de Deus para com o seu povo no deserto. O meu outro computador não ligou agora de manhã. Na viagem que eu fiz para Israel, eles construíram no deserto um tabernáculo segundo as mesmas descrições que estão na Bíblia. Tá? Eu vou tentar recuperar esse computador na volta. Deixei para pegar hoje de manhã. Eram umas fotos que eu tirei do tabernáculo, com toda a divisão, e do tamanho exato do que está determinado por Deus na Bíblia. Tá? Então a gente visitou, e está lá no meio do deserto, lá da Judéia, eu acho. Né? No deserto da Judéia tem um tabernáculo lá, gente, igualzinho. É muito, muito assim, a gente fica bastante, vamos dizer assim, sei lá, sensibilizado, né? Quando a gente vai numa coisa como aquela que foi feita, é muito bom. Então, essa era a festa dos tabernáculos, né? Os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, eu vou ler lá em Marcos, porque Jesus tinha irmãs também. Não, lá em Marcos a gente vê isso direitinho. Vamos ver, Marcos 6. Marcos 6, de 1 a 6, diz assim, olha, vou ler esse texto aqui. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este, olha só, aqui, esse é o versículo 3 do capítulo 6. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs?
né? Escandalizavam-se nele. Eu quis deixar isso bem claro, né? Principalmente por aquilo que a gente falou aqui no início. O romanismo diz que essa turma era primo dele. Pastor Mar. Interessante que o grego diferencia isso, né? Os adelfos e adelfós. Adelfós é irmãos de sangue, né? Mas isso é uma montagem que o catolicismo faz para defender a virgindade de Maria, né? Então, por isso que eles não creem que eles são irmãos de sangue. Não. Então, gente, a Bíblia é uma verdade absoluta. Eu sempre falo isso aqui, né? Então, se Jesus tinha irmãos e irmãs, ele tinha irmãos e irmãs. Certo? Ele era o primogênito. Né? Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Então os irmãos de Jesus, filhos de Maria e José, sugeriram a Jesus que ele aproveitasse a festa das cabanas ou dos tabernáculos e fosse a Jerusalém e assumisse publicamente a sua identidade messiânica. O texto registra que a sugestão dos irmãos de Jesus refletia a incredulidade deles acerca, da divindade de Jesus. Está no versículo 5, que nós já lemos, né? Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Um incrédulo não possui discernimento espiritual para compreender a vontade de Deus. É o que Paulo ensina a gente lá em 1 Coríntios 2,14. Não adianta, o incrédulo não tem como, né? Paulo mesmo dá pérola aos porcos. Né? Não adianta. Não adianta. Se o Espírito Santo não agir naquela pessoa, não tem como. Versículo 6, Jesus responde, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Há diferença entre o tempo de Deus, que é chamado tempo kairos, né? Deus não tem passado, não tem presente, não tem futuro, Ele está na eternidade. Quem tem esse negócio é a gente, que, principalmente que nós estamos absolutamente presos ao presente, né? Mas Deus não tem. Deus está num tempo que nós não entendemos. Não tem como nós compreendermos o tempo de Deus. Oi? Então, o nosso tempo, que também é chamado cronos, né? De que vem a palavra cronologia, cronológico, né? O tempo de Deus é o kairos, o nosso é o cronos, né? Deus tem um tempo certo e oportuno para tudo, né? Há tempo para tudo debaixo do céu. Está lá em Eclesiastes, quem lembra? Outra coisa, Jesus só se manifestaria ao mundo no tempo determinado pelo Pai. Primeira coisa. O nosso tempo é o hoje, o agora. Esse é o nosso tempo, pois estamos limitados ao presente. Somos escravos do presente. Para Deus não tem tempo, gente. É incrível isso. Deus sempre existiu, a gente não consegue entender. Eu não consigo entender. A minha limitação humana do meu cérebro não consegue entender isso. Eu não entendi até hoje. Como é que Deus sempre existiu? Deus sempre existiu. Não tem tempo, Ele não está limitado no tempo. É uma coisa incrível. A gente só vai entender isso na glória. Porque nós vamos estar no tempo de Deus. Para e pensa. Deus sempre existiu. Deus não foi criado. É incrível isso. É o sobrenatural. As coisas que nós, com nossa mente limitada, a gente não chega lá. Nós somos escravos do presente. Tem que trabalhar, tem que comer, tem que levantar, tem que trazer dinheiro para casa, tem que se alimentar. A gente só pensa nisso. Nós estamos presos nesse tempo aqui presente. A manifestação de Jesus como Messias também não despertaria, também despertaria o ódio das pessoas. Ele justifica no versículo 7, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más.
Né? Aqui é quase que direcionado lá para os judeus isso. Né? Os judeus odiavam, eles estavam querendo matar Jesus, estavam procurando Jesus para matar ele nesse momento. A manifestação de Jesus é como a luz que brilha nas trevas e revela as maldades humanas. Né? A gente já viu isso lá atrás, no capítulo 3. Né? Os homens não querem que as suas obras más sejam reveladas, e por isso odeiam aquele que as revelam. Né? Nós vamos ver mais isso na frente também, vamos passar por essas situações lá em João 9, João 16. Gente, Jesus mostrava para ele, Moisés, e aqui ele fala, Moisés te deu a lei, mas vocês nem olham para isso, não cumprem a lei. Aquela coisa do legalismo judaico, né? E até hoje, muita coisa, o legalismo. Não, está a lei, né? Está escrito aqui. Não é isso? Mas ninguém cumpre. Né? Jesus ensina que as suas ações seguem uma agenda divina que envolve 2 princípios. O primeiro princípio, Jesus tem um tempo certo para agir. Primeiro princípio. E o segundo, ele só age na hora certa. Pode ter certeza. Ele foi à festa, não publicamente, mas em oculto. Por isso, vamos aprender a discernir o tempo e o modo de agir. Vamos lá. Esse trecho vai mostrar o conflito entre o ensino de Jesus e o que ensinavam os escribas e fariseus. Antes mesmo de chegar a Jerusalém, a discussão a respeito da pessoa já havia começado. Já estavam falando dele. Você pode ver que aqui tanto no capítulo 7, como no capítulo 6, que a gente estudou na aula passada, começa assim, ó, depois dessas coisas, atravessou, né, Jesus para o mar da Galiléia. O capítulo 7 começa também, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia. As multidões diziam, ele é bom, e outros, ele engana o povo, lá no versículo 12. E quando ele passou a ensinar, alguns disseram, ele está endemoniado, está no versículo 20. Né? Mas qual foi o teor do ensino de Jesus? O que ele estava ensinando? Primeiro, qual é a origem do ensino de Jesus? Qual é a origem? Né? De onde procedia o conhecimento de Jesus? Os judeus perguntavam, como ele sabe essas letras sem ter estudado? Ele era um carpinteiro, gente. Ele era de uma família, vamos dizer assim, classe média baixa, né? Naquela época, as pessoas não tinham acesso à escola igual a gente tem hoje para estudar. Provavelmente ele não foi em nenhuma escola. A Bíblia não fala isso, mas pelas circunstâncias, pela época, né? Quem tinha acesso à escola naquela época eram os filhos dos sacerdotes, dos oficiais. Pouca gente tinha acesso à instrução. Tá certo? Por isso que os judeus estão falando, como ele sabe essas letras? Ele estava ensinando na sinagoga, né? Sem ter estudado. Né? Jesus respondeu, o meu ensino não é meu, o ensino daquele que me enviou. Né? Essa resposta deixa claro que o seu ensino veio diretamente do Pai, o qual o comissionou transmiti-lo ao povo. Ele não precisou de escola nenhuma. Ele é o próprio Deus, ele é a escola. Certo? Então, ainda na origem do ensino, né, o conhecimento de Jesus vem de Deus, mas o conhecimento do homem procede de outros homens. Por isso, quem rejeita o ensino de Jesus, rejeita o próprio Deus. Simples. Você rejeitou o ensino de Jesus, está lá no 5:23. 5:23 de João diz assim, ó, a fim de que todos honrem o Filho de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Ainda na origem do ensino, há uma relação entre a origem do ensino de Jesus
com a pessoa da sua divindade. Né? Alguns judeus achavam que conheciam por causa da sua origem humana da cidade de Nazaré. Né? Jesus, porém, lhes afirma que eles não conhecem a sua origem espiritual. Está no versículo 28 e 29. O que Jesus diz? Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu, de mim mesmo, quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e aquele a quem vós não conheceis. Eu o conheço, porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então, essa é a origem do ensino de Jesus. A diferença entre o conhecimento histórico e o conhecimento espiritual da pessoa de Jesus, isso é interessante, né? Todo mundo sabe, né? Todo mundo conhece. Você vai conversar com as pessoas, Jesus, né? Nasceu lá, né? Na Galileia, né? Na noite de Natal, as pessoas sabem, vamos falar, né? O Natal é por causa disso, né? Todo mundo conhece esse Jesus histórico, mas e o Jesus espiritual? Deus. Quem conhece Deus? Né? Quando o Espírito Santo lhe revelar quem é Jesus, você descobrirá que nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Ali, Colossenses 2:3. Vou lá, ó, rapidinho. Colossenses 2:3. Gálatas, Efésios, estou chegando. Filipenses, cheguei. 2:3. Diz assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Amém, gente? É em Cristo. É em Deus. Segundo, né, a avaliação do ensino. Como alguém pode ter certeza de que o ensino de Jesus é divino e verdadeiro? Como você pode ter certeza disso? Né? Qualquer pessoa que deseja saber se a doutrina de Jesus é verdadeira, deve ter, primeiro, está lá no versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, para fazer a vontade dele. Né? Segundo, se você quer saber o ensino de Jesus, repetiu aqui? Não, né? Se você quiser saber se o ensino de Jesus é verdadeiro, aproxime-se dele e diga: Jesus, eu quero aprender e estou disposto a obedecer. Aí que está o segredo. Obedecer. É? Esse é o segredo. Você tem que chegar: Senhor, eu quero aprender, mas eu vou obedecer. A obediência é o segredo. Não é? Faça esse teste. Obedeça ao que Jesus ensina e você descobrirá a verdade. Tá? O total desinteresse pela glória humana, versículo 18 diz assim, ó: quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. O falso mestre, outro problema sério que a gente vive, né? Busca a promoção do seu ego e a glória dos homens através da falsa doutrina. Nós estamos estudando isso também. Né? Então vamos lá em 2 Pedro 3, de 1 a 3. Né? Você vê como é que as coisas se encaixam aqui sem combinar. Vamos lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Gente? Jesus promovia a glória de Deus através do seu ensino. Cuidado com os falsos mestres. Terceiro, qual é o impacto do ensino de Jesus lá na sinagoga? Né?
Jesus produziu 3 impactos. O primeiro, ele desmascarou a hipocrisia dos falsos mestres. Aí é que ele faz a pergunta: não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Aquela coisa do legalismo judaico, farisaico. Os escribas e fariseus ensinavam, mas não praticavam. Jesus censurava-os por causa da sua hipocrisia. A gente pode ver isso lá em Mateus 23, de 1 a 12. Você pode conferir isso. Segundo, produziu ódio no mundo. Está no versículo 19 e 20. Pega só aquela parte que diz: por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? O mundo ou a sociedade sem Deus odeia os filhos de Deus, bem como o ensino da palavra de Deus. Não tem como. Isso vai acontecer contigo. Aqueles que quiserem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos, não é isso? Paulo avisa isso a gente. Quem quer viver piedosamente vai ser perseguido. Você está sendo perseguido? É só você começar a se manifestar como crente. É ou não? Até ali você vai bem. No momento que você, no teu trabalho, na tua escola, entre teus amigos, você começar a mostrar que você é um filho de Deus, você vai passar a ter problema. Por isso que nós temos isso aqui, Nossos irmãos, para nós conviver. Lá fora você vai ter problema, pode ter certeza. Ou então vai ser aquele agente secreto. Ninguém sabe que tu é crente, está escondido lá. Vamos embora. Confrontou o legalismo, o ensino, O ensino de Jesus confronta o legalismo. A obediência à lei de Deus se evidencia em atos de misericórdia. Jesus ensinava e curava aos sábados. Um só feito realizei, e todos vós admirais. Era uma admiração que camuflava o ódio. Os caras, eu já contei isso aqui várias vezes. Eu cheguei em Jerusalém, no dia que eu cheguei em Jerusalém, de tarde, cheguei no início do Shabat, não tinha ninguém para carregar mala, não tinha nada. Eu já contei a coisa mais interessante que eu vi no hotel. Quando você entrava no elevador, todos os botões do elevador estavam apertados, não estavam, minha filha? Estavam tudo apertado, porque o judeu ele não pode nem apertar um botão no Shabat. É incrível isso. Então, se você está no 20º andar, meu amigo, você vai parar 20 vezes para chegar lá. É incrível o Shabat. É incrível. Fala, pastor Mar. Estava havendo um debate entre um rabino e um pastor brasileiro sobre a questão de Isaías 53, que tem a ver com o ensino. O rabino dizendo que Isaías 53 fala de Israel. Aí o pastor disse para ele, brasileiro, mas Israel não é pecador. Ele disse, e lá está dizendo que não é um pecador que vai servo sofredor, e tem essa interpretação. Mas o que eu quero enfatizar com isso é que até os ultra-ortodoxos em Israel, eles ficam lendo, eles nem trabalham, Os ultra-ortodoxos não trabalham. Eles ficam direto repetindo a lei repetindo. E isso nos faz lembrar, que tem a ver com o que o senhor está ensinando, que conhecer algum versículo ou a lei não quer dizer que a pessoa conheça a interpretação correta, porque ela só é possível com o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo, é impossível entender, como Jesus diz, conhece a letra, mas não o espírito da letra, que é a interpretação correta daquela verdade. E uma coisa importante, Jesus não tirou nenhum discípulo do Sinédrio. Por quê? Porque já estavam contaminados pelo rabinismo, pela questão só de recitar a lei. Então, recitar, todo mundo pode fazer isso. Cumprir é só pela ação do Espírito Santo, que não quer dizer que a pessoa não tinha cultura como Jesus. Jesus ele era letrado, mas não passou pela escola rabínica. Que a escola rabínica era a escola formal que se formavam os profetas. O judaísmo é muito interessante, gente. Muito interessante. Então, por que a gente está aqui?
Exatamente porque ele tinha curado aquele homem no sábado. Né? Aí ele diz, um só feito realizei, todos vós admirais. Né? Era uma admiração que camuflava o ódio. Jesus justifica a cura no sábado com a cerimônia da circuncisão. Então, lá no versículo 22 e 23, ele diz assim, ó, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? O que ele está querendo dizer com isso? Se você pode fazer um procedimento numa parte do corpo do homem, né? É isso que ele está dizendo, que é a circuncisão. Se você pode fazer um procedimento numa parte do corpo do homem, por que eu não posso fazer no corpo inteiro? É isso que ele está dizendo. É ou não é? É o que ele diz aqui. Por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Né? Que ele curou não só fisicamente, ele curou espiritualmente, pode ter certeza disso. Né? Se a purificação cerimonial de um membro do corpo é permitida no sábado, então por que a cura de um corpo inteiro, sim, do homem completo, corpo e alma, seria proibida nesse dia, dando ao povo razão para irritar-se contra o curador? Eu curei ele tudo, tu vai me odiar por causa disso? Quarto, a incompreensão do ensino. Né? O ensino de Jesus se discerne espiritualmente. Ele afirma, né? Ainda por pouco de tempo estou convosco e depois irei para junto daquele que me enviou. A vez de procurar-me não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir. Eles não compreenderam, mais uma vez, eles não compreenderam. Ele fala que em breve voltará para a presença de Deus, é isso que ele está falando. E na presença do Pai não há lugar para aqueles que rejeitam o Filho. É isso que ele está dizendo. Os judeus realmente não entenderam o significado do ensino de Jesus até hoje. Até hoje. A Elisa conhece o pastor Meno Kalischer, que é um pastor judeu, ele é um pastor cristão de origem judaica. A gente tem esse contato com ele quase todo ano, que ele vem no Brasil fazer palestras aqui nos seminários da chamada da meia-noite. Eu fui num culto na igreja dele lá em Jerusalém, e ele falou o seguinte, aqui me chamam de amalequita, para tu ver a que ponto chega os judeus, com eles mesmos, né? Só que ele é cristão, né? Messiânico, né? Os judeus chamam ele de amalequita, chegaram a colocar nos postes aviso, mate-o, amalequita, com a foto de um pastor Meno Kalischer. Ele é ligado ao Ministério da Chamada da Meia-Noite, todo ano ele vem aqui no Brasil, com as filhas, com o filho. E ele é um ótimo expositor da Palavra de Deus. Muito bom. O pastor João já esteve 2 vezes lá também com a gente. Infelizmente não está dando para ir. É mês que vem. Os tempos estão difíceis, mas é uma bênção. Você conhecer um judeu messiânico é maravilhoso. E ele tem um ensino maravilhoso também. Então, terceira parte, né? O conflito entre o convite de Jesus e o ritual dos homens, né? Terceira parte do capítulo 7 é marcada pela frase, no último dia, o grande dia de festa, né? Então, a festa dos tabernáculos vai chegando ao fim. O ritual final precisava ser feito. 7 procissões eram feitas em torno do altar. Olha lá, olha o ritual. 7 procissões eram feitas em torno do altar enquanto os sacerdotes cantavam. Salva-nos, ó Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Então, o Salmo 118, 25 era usado na festa dos tabernáculos, tá, gente? Por último, eles derramavam água sobre o altar, simbolizando a água que brotou da rocha na época de Moisés. Tá? Então, esse era o ritual judaico na festa dos tabernáculos.
Não confundir com qualquer coisa cristã. É um ritual judaico. Tá? Todo esse ritual comemorava a provisão de Deus no passado, mas não trazia satisfação espiritual para o povo que o praticava. Né? Aproveitando esse símbolo da água, Jesus levantou-se e exclamou, lá no versículo 37 e 38. Então, Jesus fazia tudo certinho, a agenda dele é perfeita. Tá certo? Então, por causa desse ritual, ele falou, se alguém tem sede, né, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então ele aproveitou, olha o detalhe de Cristo durante essa festa dos tabernáculos. Né? Ele aproveitou, né, a simbologia da água e falou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Trata-se de um convite de Jesus para satisfação espiritual. Ele é Deus e o seu convite é divino. Então, 3 lições aqui, só nesse versículo. Jesus diz, se alguém tem sede, trata-se da necessidade espiritual interior do homem. É a sede do coração de todo pecador que se encontra longe de Deus. É a sede de Deus no deserto da vida. É a sede de ouvir a palavra de Deus. Tá, gente? E o próprio Deus revela essa sede no coração do homem, enviando-lhe aflições. Né? Você sente essa sede? O salmista declara, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Tá certo? Os sedentos precisam ir a Jesus ou crer na sua pessoa. É o que ele diz, venha a mim e beba. O que ele está dizendo aqui? Não procure a satisfação da sua alma na lei cerimonial ou nos ritos religiosos. Não adianta nada acender vela, não adianta nada fazer promessa, não adianta nada fazer sinal da cruz, não adianta ritual nenhum. Hebreus 10, 1 a 4. Olha só. Hebreus 10, 1 a 4. O pastor está prometendo a gente aí que depois de Levítico vai entrar Hebreus, né? Então, vamos já ficar, né, ligado aqui. Diz assim, Hebreus 10, de 1 a 4. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. Doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Né? Porque é impossível, olha só, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecado. Tinha que fazer o sacrifício todo ano. Jesus fez um único sacrifício perfeito. Acabou cerimonial, acabou esse tipo de coisa, é rito religioso. É fé, meu irmão. Procure a Cristo, aceite ser seu discípulo e aprenda da sua doutrina. Creia em Jesus conforme o ensino das Escrituras, beba dele o manancial de água viva e receba gratuitamente a água da vida. Gratuitamente. Está lá em Apocalipse 22, 17. Como é fácil achar aqui, ó, 22, 17. Diz aqui, ó. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém, aleluia, né? Ó, quem crê em Jesus recebe a verdadeira satisfação espiritual, que é a água da vida, é a salvação ou a vida eterna, gente.
A água é símbolo do Espírito Santo, que satisfaz e regenera o coração daquele que crê. João explica que a fonte de águas vivas é o Espírito Santo, que todos recebem no momento da sua conversão. Como as pessoas reagiram ao convite de salvação feito por Jesus? Né? O povo que o ouviu ficou dividido ainda. Uns diziam que ele era profeta verdadeiro, outros diziam que ele era o Cristo, e outros não acreditavam em nada. Isso aí acontece até hoje. E para a gente encerrar, né? Os guardas disseram, olha o que os guardas disseram, né? Lá no versículo 46, jamais alguém falou como este homem. Né? Os fariseus achavam que Jesus era alguém que enganava a plebe, que não conhecia a lei. Nicodemos defende o direito de Jesus ser julgado justamente. Então, gente, jamais alguém falou como esse homem. Amém? Glória a Deus. Então, alguém quer falar mais alguma coisa? Esse capítulo é muito bom também, né? Então vamos para nossas conclusões, que são também aplicações práticas. Certo? Primeiro, aprendemos que Deus age de acordo com o seu plano ou seguindo a sua agenda. Aprendemos. Certo? Segunda coisa que a gente aprendeu, que o plano de Deus envolve o tempo e o modo certo para agir. Terceira, que para compreendermos o tempo de Deus, precisamos de discernimento espiritual. Não tem como. Quarto, o que mais que aprendemos? Que o ensino de Jesus procede de Deus. Ele não inventou nenhuma doutrina. Quinto, aprendemos que se alguém quer conhecer o ensino de Jesus, precisa estar o quê? Disposto a obedecê-lo. Sexto, aprendemos que Jesus ensinava com autoridade de vida e com obras de misericórdia. Sétimo, aprendemos que os ritos religiosos são incapazes de satisfazer a sede espiritual do ser humano. Nenhum rito religioso, né? Não adianta nada. Aprendemos que todo aquele que aceita o convite de Jesus para a sua vida espiritual. E aprendemos que o Espírito Santo habitando no nosso coração faz o quê? Fluir rios de água viva. Ora vem, Senhor Jesus. Vamos encerrar a escola bíblica. Pedir aqui para o irmão Robson orar e encerrar. Oremos. Glorificado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela tua misericórdia sobre nossas vidas, de ter morrido na cruz do Calvário, Senhor, para nos salvar. Muito obrigado pela tua obra redentora, Senhor. Muito obrigado por todo o ensino que o Senhor nos dá através da tua palavra. Te rogamos que o teu Santo Espírito esteja nos abençoando a cada dia, nos dando discernimento para entendermos esse ensino e, sobretudo, que através das nossas vidas nós possamos demonstrar frutos. Muito obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor nos permite aqui na tua casa, Senhor, de aprender mais a tua palavra. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. E agora, ó Deus, te rogamos que o Senhor continue a nos abençoar, que tenhamos um prosseguimento conforme a tua vontade e que tudo que seja feito aqui, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa os teus servos, Senhor, que estão diretamente ligados ao ensino da tua palavra, que teu Santo Espírito esteja os abençoando, dando discernimento, sabedoria, inteligência, de modo que todos saibam, Senhor, que esse dom maravilhoso é apenas para a tua honra e para a tua glória, sobretudo para a tua honra e para a tua glória. Muito obrigado por cada vida aqui, Senhor, e que todos nós sejamos um para te glorificar. Obrigado por tudo, é a oração que nós te fazemos, no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, rapidinho, a gente já encerrou o EBD,
Então, daqui uns 10 minutinhos nós vamos ter nossa assembleia, tá bom?